O sistema religioso te ocultou a fórmula do sucesso, a fórmula da prosperidade na vida. As falsas cartas do falso apóstolo Paulo aboliram o Velho Testamento. Apenas elas, nem Jesus, nem Pedro, ninguém, só o falso apóstolo Paulo, que não foi um dos 12, nunca andou com Jesus, né? E disse que depois que Jesus já tinha morrido, já tinha voltado aos céus, né? Tinha ressuscitado e voltado aos céus, disse que teve aulas particulares durante 3 anos com ele no deserto. Uma grande mentira, né? Até Jesus fala que se o veres no deserto, disser ele está no deserto, não acredite, né? E aqui nós temos em Deuteronômio 28, quais são as consequências da obediência aos mandamentos, tá? É os mandamentos dados a Deus, dados por Deus a Moisés, né? Ele ordenou a Moisés que passasse isso ao povo, né? Então não é lei de Moisés, é Deus que instruiu, né? Diferente da de Paulo, que não é de Deus, é de Paulo. Não é verdade? Então vamos lá. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus elevar-te-á acima de todas as nações da terra. Serás bendito nas cidades e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto de teu solo, o fruto de teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta e a tua amassadeira. Serás bendito quando entrares e bendito quando saíres. O Senhor expulsará de ti todos os inimigos que te atacarem. Se virem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros e em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que há de te dar o Senhor teu Deus. Por isso, gente, que a gente vê que existe sim uma forma de viver com o mínimo de plenitude, que a gente sabe que a vida nossa não é aqui nesse lugar, né? A Terra é só uma fase, mas o segredo da vida é seguir os 10 mandamentos, tá? O segredo da vida é seguir os 10 mandamentos, tá? Não só, né, a lei que foi dada a Moisés, aqui mesmo ele fala, né, olha só, Moisés mesmo fala, deixa eu ver aqui, maldito que peca com um animal qualquer. A tradução também é errada, porque o que a gente sabe muito bem o que está falando, tá? É quem tem relações sexuais com animais, né? E, cara, todo mundo que é da roça tem algum tio, algum primo que conta que já teve relações com animais. E você pode ver, cara, que todo mundo que faz isso é maldito. Eu tô falando que esse é um pecado? Não. Mas o segredo da vida é realmente seguir as leis abraâmicas, tá? É você seguir as leis que Deus deu para Moisés. Senão você realmente vai ser um maldito. E por que o nosso povo é tão amaldiçoado? Porque não segue os 10 mandamentos. Olha só. Mas se não obedecer à voz do Senhor teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Será maldito na cidade, maldito nos campos. Maldito tua cesta e amassadeira, ou seja, seus instrumentos de trabalho serão malditos. Será maldito o fruto de tuas entranhas, o fruto do solo, as crias das tuas vacas. Maldito quando entrares, maldito quando saíres. Pânico e ameaça contra tuas empresas, destruído e aniquilado sem demora.
por causa de tua perversidade, da perversidade de tuas ações e por teres me abandonado. Ou seja, gente, não seguir os mandamentos de Deus é abandonar a Deus, tá? Então, assim, essas cartas desse falso apóstolo Paulo aí, que aboliram, né, os mandamentos, mas ninguém fez isso, nem Pedro, nem Jesus fez isso, né? Por isso que desde a Idade Média, olha como é que a vida era maldita. A vida do povo, o cristianismo antigo era bom, não era, era um povo muito sofrido. Veio para descobrir tantas terras, tanta riqueza que foi bom não, escravidão, pobreza, morte, mais desgraça. E por que esse povo antigo, já que eles eram tão virtuosos, já que, né, muita gente se guardava, tinha honra mesmo? Porque desde o princípio do cristianismo, eles aboliram os mandamentos de Deus, ó. O Senhor mandar-te a peste, até que ela te tenha apagado da terra em que vais entrar para possuí-la. O Senhor te ferirá de fraqueza, febre e inflamação, febre ardente e secura, carbúnculo e mangra, flagelos que te perseguirão até que pereças. Olha o que acontece. Ou seja, e foi exatamente quando os colonos eles chegaram na América, febre amarela, né? Doença de Chagas, diversas doenças. Então, assim, poxa, eles descobriram o novo mundo, era para ser tanta alegria, né? Tanta prosperidade, né? Tanta coisa boa. E esse povo só pereceu, né? Tanto que só vinha bandido para cá, né? Ninguém queria vir para o Brasil. O Senhor por-te-á em fuga diante dos seus inimigos. Se marchares contra eles por um caminho, por 7 caminhos fugirás deles, e serás objeto de horror para todos os reinos da terra. Seu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e a todos os animais da terra, sem que ninguém os expulse. O Senhor te ferirá da úlcera do Egito, de hemorroidas, de sarna e de dardos incuráveis, dartros. O Senhor te ferirá de loucura, de cegueira, de embotamento de espírito. Andarás a palpadelas em pleno meio-dia, como cego na escuridão. Fracassarás em tuas empresas, e não cessarás de ser oprimido e despojado sem ninguém que te defenda. Receberás uma mulher, mas outra possuirá. Construirás uma casa, mas não a habitarás. Plantarás uma vinheira, mas não comerás os seus frutos. O teu boi será imolado sob teus olhos, mas tu não comerás dele. Teu jumento será arrebatado em tua presença, e não te será jamais restituído. Tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos. Teus filhos e tuas filhas serão dados a um povo estrangeiro. Os teus olhos o verão e se consumirão de dor, esperando-os, mas a tua mão ficará impotente. O que acontece com o brasileiro? Tudo isso. As empresas não dão certo. Os relacionamentos, te darás uma mulher e verás outro, entendeu? Eu nunca me casei, mas quantas e quantas vezes eu vi casos aí de coisas infrutíferas. O fruto do teu ventre será impuro. É só famílias destruídas, é só desgraça, gente, é só desgraça. Então, o brasileiro não é só fudido pela mediocridade. Ele é fudido porque ele não segue os mandamentos de Deus. Por isso que ele é miserável, tá? E não só o brasileiro, todos os povos na terra, todos os povos. Os que seguem têm sucesso. Aí tem outros que são bilionários e são satanistas, tem, mas entregaram a alma ao diabo. Vocês viram lá na Ilha Epsilon o que eles fazem. Então, também o caminho do diabo é sujo. Você vai ter que matar crianças e rituais e demônios possuindo seu corpo. Um verdadeiro inferno, né? E olha, é muito grande as maldições, é muito grande. Vamos lá. O Senhor te ferirá nos joelhos, nas coxas, com uma úlcera maligna, incurável, que estenderá da planta dos pés à cabeça. O Senhor te levará a ti ao rei para que tiveres sobre ti, ao meio de um povo que nem tu nem teus pais conheceram. Ali renderás culto a outros deuses, deuses de pau e de pedra. Serás objeto de pasmo, de ludíbrio
e de mofa para todos os povos no meio dos quais te conduzir o Senhor. Olha só, Deus criou e permitiu a reprodução dos pagãos para serem como flagelos para nós. E, cara, quando eu leio essa palavra, passa um filme na minha cabeça de tudo que eu sofri quando eu era criança, quando eu era jovem, porque eu não seguia a lei de Deus. E eu vi as empresas, os empreendimentos do meu pai dando errado, amigos, filhos de amigos que eram malditos. Eu via traição entre pessoas conhecidas, entendeu? Ó, lançarás sementes em abundância em teus campos, mas colherás poucos. Plantarás a vinha e dela cuidará, mas não beberás vinhos, nem nada colherás. Terás oliveiras, mas não terás. Gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque irão para o cativeiro. O que acontece hoje? Hoje, hoje, agora. O que acontece hoje, agora? A gente está vendo os nossos jovens aí, ó, sempre foi assim, se enveredando por um caminho que a gente não entende, que eles estão seguindo culturas que os ridicularizam. Os jovens hoje parecem ridículos e eu parecia ridículo com meu pai. Ou seja, por que a gente vive essa maldição terrível? Por causa disso. Porque o cristão não segue os mandamentos de Deus. E tem que seguir. Tá? Então a gente tem que abolir as cartas de Paulo e seguir o Velho Testamento e Jesus até sua morte. Tá? Essas cartas, a maioria são falsas. Tá bom? Curte e compartilha e se inscreve aí.